Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos prosseguir aqui esses estudos nossos agora de termodinâmica. A gente já viu fluidos, agora a gente está estudando termodinâmica, então vamos fazer aqui nossa brevíssima revisão. A gente começou falando da lei zero da termodinâmica, por quê? Porque ela vai nos dar a condição que a gente está trabalhando nesses vídeos, que seria a condição de equilíbrio térmico. Então, se o bloco A aqui está em equilíbrio térmico com o bloco C e o bloco B está em equilíbrio térmico com o bloco C, isso significa que o bloco A está em equilíbrio térmico com o bloco B. É claro que aqui é a mesma temperatura no mesmo tipo de ambiente, tá certo? Então a gente falou da lei zero termodinâmica, que define pra gente o equilíbrio térmico, os estados de equilíbrio térmico. Depois a gente falou de escalas de temperatura, escala Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Não vou render tanto também aqui, tem os vídeos lá atrás, a gente já está discutindo isso já há algum tempo aí nos grupos. Deixa eu só conferir se o microfone tá beleza, tá? E a gente também já tinha falado em outros vídeos de gás ideal. Nessa disciplina a gente só vai trabalhar com gás ideal, nem modelo de Van der Waals a gente vai trabalhar, só com o modelo de gás ideal, nesses vídeos aqui. A equação que ela nos dá, a equação de estado físico para um gás ideal são essas aqui, são equivalentes, né? Pressão vezes volume é KBNzão T, ou pressão vezes volume é NRzão T. Então, essa aqui é a equação de estado para o gás ideal. E isso aqui a gente também viu em teoria cinética de gases, que a gente possui aqui uma interpretação cinética da temperatura como sendo o movimento médio das moléculas que compõem esse gás ideal. Nos últimos vídeos a gente falou assim, dado que eu tenho um objeto, por exemplo, água, e eu quero mudar a temperatura dessa água uma certa quantidade, eu posso, por exemplo, acrescentar calor nessa água. A gente fez até um exemplo acrescentando moedas na água e vendo qual que ia ser a variação de temperatura da água nossa, certo? A temperatura final ali, a temperatura de equilíbrio térmico. Esse Czão é a capacidade térmica e Czão é o calor específico. E também no último vídeo a gente falou de transição de fase, quando a gente tem, por exemplo, água em forma sólida, gelo, sendo transformada para líquido, a gente pode estar acrescentando calor nesse sistema e mesmo assim a temperatura não se altera. Isso é um fato experimental e ela não se altera por quê? Porque parte desse calor ele está sendo utilizado para realizar a transição de fase de sólido para líquido, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ou por exemplo de líquido para gasoso. Então esse calor ele está sendo usado para realizar essa transição de fase. E aí a gente definiu esse tal de calor latente, que é esse alisão. Então se a gente quiser alterar, fazer uma transição de fase num objeto de massa M, por exemplo, eu tenho uma massa M de gelo, eu tenho que acrescentar uma certa quantidade de calor que é relacionada a esse L, que é o calor latente de fusão para o gelo. A gente tem aí calor latente de fusão e de ebulição, são calores latentes diferentes, e isso é tudo tabelado, já existe tabelado já. Beleza? Então, dado um certo material que eu queira fazer uma transição de fase, eu tenho que acrescentar um certo calor para esse objeto e esse calor não varia a temperatura, a gente vai ficar naquele patamar. E essa temperatura fica constante, por quê? Porque o calor está sendo utilizado para realizar a transição de fase, tá certo? Beleza, mas só que a gente tinha visto até então que se houver uma certa transição de energia, uma transferência de energia, perdão, se tiver uma transferência de energia desse objeto mais quente, essas moedas, para a água que está dentro dessa cumbuca aqui, eu posso realizar aqui uma variação de temperatura dessa água. A gente até fez essa conta. Então, olha só, a variação de temperatura da água pode ser devida a uma transferência de calor para esse objeto, para a água. Isso a gente tem experiência muito grande nisso, por exemplo, fazer café. Você acorda de manhã, vai fazer seu café, ou sei lá, você vai esquentar alguma água para fazer um chá, que seja, qualquer coisa. Você vai ligar ali na trempe do fogão, você está transferindo calor, você está transferindo energia para essa água e você está alterando a temperatura dela, tá beleza? Isso é um tipo de transferência de energia para alterar a temperatura desse objeto. Mas vamos supor agora esse experimento. Esse experimento aqui é muito importante, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, mas esse experimento aqui foi feito por Joule e a pergunta que Joule queria fazer dado aqui um objeto aqui, esse calorímetro aqui, é um objeto que ele não vai ceder calor nem receber calor aqui do ambiente, tá certo? E aqui dentro eu tenho água. Tenho água aqui dentro desse calorímetro. Então o que está transparente aqui é água. Imagina que tem água aqui. Essa pá aqui, ela está ligada a um objeto aqui que faz torção, que está ligado a duas bolinhas aqui. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho aqui a massa da água, eu posso aumentar a massa da água, eu vou deixar aqui 300, eu posso aumentar a massa das bolinhas. Eu vou deixar aqui 8,5 do jeito que estava. Beleza? Então a pergunta que o Joule queria fazer beleza, se eu oferecer
energia em forma de calor, por exemplo, pegando uma fogueira e colocando água nessa fogueira, eu consigo alterar a temperatura da água. A pergunta que ele queria responder é quanto de trabalho que eu tenho que realizar numa certa quantidade de material, por exemplo, na água aqui, quanto de trabalho que eu tenho que realizar para alterar a temperatura desse objeto, por exemplo, a água aqui. Então, como que ele vai fazer? Essas duas bolinhas elas vão cair, elas caindo aqui eu vou estar realizando trabalho, por quê? Porque essas bolinhas caindo, eu vou ceder energia para essa manivela, e essa manivela vai fazer girar essa pá. Essa pá girando, eu vou fazer girar, eu vou realizar esse trabalho das bolinhas caindo, ele vai ser transferido aqui para essa pá girando. Então, olha só, trabalho é energia, trabalho é transferência de energia através de força. Então, a bolinha caindo aqui vai fazer girar essa manivela, que vai fazer girar essa pá. A pergunta que ele queria fazer é quanto de trabalho que eu tenho que realizar para alterar a temperatura da água. E a gente pode até se fazer outra pergunta. Será que se eu realizar trabalho sobre esse objeto eu vou alterar a temperatura? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Aqui está um termômetro, certo? Então, esse termômetro aqui vai me mostrar se está aumentando a temperatura ou não. Então, vou dar um start aqui. Ó. Então, aqui, ó, vocês estão vendo ali que a temperatura está aumentando. Beleza? Então, ali, ó, a bolinha caiu de uma altura ali, sei lá, de 2 metros e aumentou a temperatura aqui. Eu vou resetar aqui, depois se alguém quiser brincar mais com isso, vou colocar aqui menos massa de água. Então, olha só, está aqui perto de 17,5, vou colocar aqui, ó, start, pum. As bolinhas estão caindo e a temperatura está aumentando. Por quê? E note o seguinte, não existe transferência de calor. Eu não estou aquecendo isso aqui com um fogo, com uma trempa de fogão, com nada. Eu estou simplesmente realizando trabalho, através das bolinhas, eu estou realizando trabalho sobre a água aqui. Beleza? Então não há transferência de calor. Esse calorímetro aqui está me impedindo de transferir calor para a água. Tá beleza? A única coisa que eu estou fazendo é transferindo energia através de trabalho aqui. Tá certo? Então, o que isso está me indicando? Isso está me indicando o seguinte, que beleza, eu posso alterar a temperatura da água transferindo calor para ela, por exemplo, colocando essas moedas aqui, transferindo calor, ou mesmo aquecendo uma chama aqui diretamente debaixo dessa cumbuca? Sim, eu posso transferir calor e alterar a temperatura da água. Ou eu posso realizar trabalho e alterar a temperatura da água. Então, olha só, nós estamos com duas conclusões que importantes. Então, a gente pode alterar a temperatura de um objeto ou fornecendo calor para ele, ou realizando trabalho sobre o objeto. Lembre-se que nesse experimento que a gente fez aqui, esse experimento foi realizado, ele é realizável, ele é um experimento científico. Se é científico, ele pode ser repetido, tá certo? Então, ele já foi realizado várias vezes. Se você realiza trabalho sem transferência de calor, esse calorímetro ele não me permite transferir calor do ambiente para a água aqui. Só realizando trabalho sobre a água, a gente vê que há um aumento de temperatura. Isso você pode ver, por exemplo, quando a gente liga o liquidificador. Se você ligar o liquidificador ali com uma vitamina, uma água, que seja qualquer coisa, a temperatura vai ficar maior do líquido. Por quê? Porque está havendo uma transferência de energia através do trabalho ali do liquidificador rodando. Tá beleza? Então, olha só que bacana, a gente tem essas conclusões que são importantes. Ou a gente pode fornecer calor ao objeto sem realizar trabalho, ou a gente pode sem transferir calor, a gente pode também aumentar a temperatura realizando trabalho. Então isso a gente conclui isso tudo na primeira lei termodinâmica. Então vamos tentar chegar nela. A primeira lei termodinâmica me diz que, olha só, vamos pegar esses dois exemplos. Primeiro aqui, eu tenho dois corpos A e B, certo? Eu estou supondo aqui que a temperatura do corpo B é maior que a temperatura do corpo A. Então o objeto A ele absorve calor do objeto B. Vai haver transferência de calor do objeto B para o objeto A. Então a gente diz que houve uma variação de energia interna do objeto A, que neste caso é igual ao calor. Por quê? Porque aqui não está tendo realização de trabalho. Eu simplesmente estou fazendo uma transferência de energia do B para o A através de calor. Então olha só, houve uma transferência de energia sim através de calor. Não tem realização de trabalho nesse caso. Então olha só, a gente diz que houve uma variação de energia interna do corpo A, que eu estou chamando aqui de delta interno A, ou eu vou chamar de UA, depende aqui de cada situação, que neste caso é dado por isso aqui. Variação de energia interna é igual ao calor. Só que pode existir também, igual na simulação, pode existir um aumento de temperatura só devido ao trabalho, sem haver calor envolvido. Então a gente diz que houve uma variação de energia interna do líquido, então houve um delta energia interna do líquido, que neste caso é igual ao trabalho realizado sobre ele. Certo? Aqui eu coloquei trabalho da vizinhança, por quê? Porque a vizinhança que realizou trabalho sobre o líquido.
Depois a gente vai ver aqui trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás. Mas aqui é trabalho que foi realizado sobre o líquido. Tá beleza? Então por isso que é W vizinhança aqui. Então se a gente juntar essas duas informações, olha só, reunindo essas duas informações. A primeira lei da termodinâmica nos diz que essa quantidade aqui, ó, Q mais W da vizinhança, é igual à variação de energia interna do sistema. Então se eu tiver aqui um sistema inicial e se tiver uma troca de calor com o ambiente e também se tiver uma realização de trabalho tanto do sistema quanto uma realização de trabalho no sistema, eu vou ter um sistema final que vai ter uma energia interna diferente ou vai ter uma temperatura diferente. Então, dessa forma, essa equação aqui que está verde aqui, ó, essa equação é fundamental para a gente. A gente já tinha falado de uma lei termodinâmica. A lei termodinâmica que a gente tinha falado é qual? A lei zero da termodinâmica. Essa aqui é a primeira lei termodinâmica. Essa primeira lei termodinâmica aqui, ela nada mais é do que a conservação de energia. Note só, a variação de energia interna de um certo sistema, ela pode acontecer? Sim. Quando? Quando houver calor sendo transferido para ele ou retirado dele e quando tiver trabalho sendo realizado sobre o sistema ou trabalho realizado pelo sistema. Então isso aqui é a lei de conservação de energia de uma forma muito geral e é chamada de primeira lei termodinâmica. Vou repetir ela aqui. Ó. A variação de energia interna de um sistema é o calor que foi cedido para o sistema ou retirado dele, mais o trabalho realizado pela vizinhança, que pode ser positivo ou negativo, a gente já estudou isso no outro vídeo. Beleza? Esse aqui eu estou deixando bem como um detalhe mais técnico. Se o sistema sofre, aqui é sofre, né? Sobre não, perdão. Se o sistema sofre uma mudança infinitesimal, então a variação de energia interna aqui é infinitesimal e eu tenho uma variação infinitesimal de calor, uma variação infinitesimal de trabalho. Isso aqui tem a ver em outras disciplinas a gente costuma ver isso aqui como sendo uma diferencial exata, mas só que eu estou deixando isso aqui mais por detalhe técnico. Então, beleza. Agora eu queria que vocês pegassem um lápis. Sempre, essas disciplinas, pega um lápis, uma borracha, uma caneta, um papel e tenta ir escrevendo. Nessa disciplina a gente vai quase sempre trabalhar só com gás ideal. Quase sempre. A menos que for dito o contrário, a gente vai trabalhar com gás ideal. Então, para o gás ideal tem isso aqui, ó, PV-NRT ou PV-NZão-KBT. Lá em teoria cinética de gases, a gente viu que a temperatura está relacionada a esse camarada aqui, ó, ao movimento médio das moléculas que compõem o gás. Para um gás ideal com N moléculas, com Nzão moléculas, qual que é a energia interna do gás? A energia interna do gás ela é composta somente pelo movimento de translação das partículas. Porque para o gás ideal, a gente tirou a questão de interação entre as partículas. Então, as partículas elas só vão colidir elasticamente e assim por diante. Então, para o gás ideal, a energia interna é composta somente pelo movimento de translação das partículas que compõem. Então, olha só, a energia interna de um gás ideal, para um gás ideal, ela é igual a isso aqui, ó, é a quantidade de gás que existe, é o Nzão, o número de moléculas, vezes a energia cinética média delas. A única coisa que essas moléculas vão ter é energia cinética. E isso aqui é o quê? Isso aqui é justamente 3 meios de Nzão KBT, que a gente já tinha visto lá de teoria cinética de gases, que é igual a 3 meios NRT. O que eu tô querendo concluir aqui? Volta aqui um pouquinho na primeira lei termodinâmica. A primeira lei termodinâmica me diz que a variação de energia interna é o calor mais o trabalho realizado pela vizinhança, certo? Mas para um gás ideal, o que vai ser variação de energia interna? Se a energia interna tem a ver que ela é proporcional à temperatura, certo? É 3 meios de N, Rzão T. 3 meios é uma constante. N, em geral, nessa disciplina aqui, nós vamos considerar constante. Rzão é constante universal de gases, então é T aqui. Então, para um gás ideal, uma variação de energia interna, isso se reflete numa variação de temperatura do sistema. Então, olha só, conclusão. A primeira lei termodinâmica me diz isso aqui, ó, que a variação de energia interna é o calor envolvido mais o trabalho realizado pela vizinhança. Só que a gente acabou de ver que uma variação de energia interna para um gás ideal envolve uma variação de temperatura. Se eu fizer um delta energia interna aqui, eu vou ter um delta T aqui, certo? Então, olha só, para cada processo, agora, os próximos vídeos nossos vão ser o seguinte, para cada processo termodinâmico, e a gente vai definir alguns tipos de processo termodinâmico que a gente mais vai trabalhar aqui nessa disciplina, para cada processo a gente vai analisar se há variação de temperatura, de pressão e de volume. Sabendo que PV é NRT e sabendo a primeira lei termodinâmica, a gente vai analisar cada problema. Nossa tarefa agora é essa. Cada processo termodinâmico, por exemplo, um processo isobárico, um processo isocórico, um processo isotérmico, um processo isovolumétrico e assim por diante. A gente vai analisar cada um um processo adiabático.
A gente vai analisar cada um desses processos e vai falar assim, ó, tá, dado esse processo termodinâmico, existe algum calor envolvido? Existe algum trabalho envolvido? Existe alguma variação de energia interna? E lembre-se, variação de energia interna implica para um gás ideal diretamente com a variação de temperatura. Então o que a gente vai fazer é isso. Então espero que tenha dado para vocês entenderem aí, e a ideia é essa. A ideia nossa agora é, primeira lei termodinâmica, gás ideal, pegar cada processo termodinâmico e analisar o que está acontecendo em cada processo desse. Espero que todo mundo esteja bem, um grande abraço, falou, tchau.